Graça e paz, queridos. Deus abençoe sua vida mais uma vez essa manhã. Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. É sempre bom quando nós meditamos na Palavra de Deus e procuramos entender através da Palavra de Deus o propósito de Deus nas nossas vidas, aquilo que nós estamos fazendo nessa terra, o que viemos fazer e para onde iremos e como nos portaremos diante das circunstâncias que viveremos neste mundo. E quando nós lemos a palavra, nós encontramos dentro da mesma aprendizado através dos homens de Deus que viveram no passado, que viveram em santidade, mas que também erraram por um momento de fraqueza, quem sabe, de distanciamento de Deus, de ociosidade, se distanciaram do Senhor e vieram a cair no pecado. Mas a lição que nós aprendemos com esses heróis da fé são que eles se voltaram para Deus, confessaram os seus pecados e se posicionaram novamente na caminhada cristã para cumprir o propósito de Deus nessa terra. E não é diferente de nós nesses dias em que nós estamos tendo a oportunidade de ler a palavra e dar continuidade àquilo que Deus começou através dos grandes homens do passado, e nós estamos inseridos dentro dessa realidade de pregar a palavra de Deus, de viver uma vida de santidade. E eu quero deixar para você um texto da palavra de Deus no livro de Salmos, de número 51, versículo 12, que diz o seguinte: torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Queridos, aqui nós aprendemos que Davi ele estava fazendo um clamor ao Senhor, quem sabe já se sentindo distante de Deus, talvez já não tendo mais habilidade de adorar ao Senhor, já não tendo mais alegria no seu coração de poder compartilhar as grandezas de Deus para com o povo de Israel. E o que nós entendemos dentro do texto sagrado da palavra de Deus é que exatamente neste momento Davi estava vivendo um momento de pecado. Exatamente quando ele peca com Batseba, esposa de Urias, quando Israel estava vivendo em guerra, Davi então resolve partir para o lado da ociosidade. Quem sabe seria o momento dele estar lá na guerra, batalhando, mas ele resolveu ficar em casa. E nesse exato momento ele tem um encontro com Batseba, e nós já sabemos a história, que ele pecou e se distanciou diante de Deus. E nós ficamos pensando, mas como um homem que a palavra de Deus diz que ele é homem segundo o coração de Deus, mas ele era carne, assim como nós somos carne e somos sujeitos ao pecado, e nós precisamos entender os mistérios de Deus e saber como voltar para o Senhor. Davi, aqui ele está clamando ao Senhor, quem sabe já se sentindo no fundo do poço, tristeza no seu coração, a dor, o aperto na alma, porque já não tinha mais liberdade de chegar diante do Senhor. Então nós vemos que Davi ele volta para o Senhor e pede: Deus, torna-me a dar aquela alegria de viver a minha salvação. Quantas vezes nós temos distanciado de Deus e às vezes nós já estamos vivendo um momento de tristeza, de angústia, de pavor, porque não sabemos que decisão tomar. Queridos, o pecado sempre vai nos distanciar de Deus. O pecado sempre vai fazer com que os nossos sonhos sejam enterrados. O pecado sempre vai fazer com que a alegria do nosso coração vai se esvaindo cada vez mais e mais. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus? O que nós aprendemos aqui com o salmista Davi, quando ele começa esse salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. É interessante nós olharmos que o amor de Deus é tão grande que ele nos alcança. O amor de Deus é tão infinito que mesmo nós estamos distante dele, mesmo nós estando, quem sabe, tendo virado as costas para ele, mas quando nós resolvemos voltar para Deus, confessar nosso pecado, colocar diante de Deus o nosso estado de miséria, que foi o que o salmista Davi disse:
ele falou para Deus que ele estava se sentindo como se os seus ossos tivessem se enfraquecido, ele estava se sentindo como se estivesse vivendo realmente na iniquidade, no estado de distanciamento. Então ele se volta para Deus e faz um clamor sincero ao Senhor. E nós podemos entender também que nós não somos diferentes. Nós temos a oportunidade de voltar para Deus, confessar os nossos pecados, falar para Deus o que nós fazemos. Na verdade, nós temos esse jeito, essa maneira de ser, de querer esconder de Deus. Não podemos esconder a nossa vida diante do Senhor. Nosso pecado sempre vai estar diante de nós. Assim como Davi disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, mas quando nós confessamos, quando Davi confessa o seu pecado, então ele vai sentir liberdade. Olha bem o que diz na última frase aqui: torna-me a dar alegria de salvação e me sustém num espírito voluntário. Quem sabe Davi estava sendo privado da adoração, quem sabe já não havia mais alegria no seu coração, já não havia liberdade de expressar a grandeza de Deus, assim como nós também, quando nós estamos inseridos no contexto do pecado, a alegria foge de nós, a liberdade que nós tínhamos antes de servir ao Senhor já não existe mais. Então nós precisamos fazer como Davi fez, confessar os nossos pecados, colocar diante de Deus, reconhecer o nosso estado de pequenez ou de miséria e falar para Deus o que está dentro do nosso coração. Grande é o Senhor para perdoar os nossos pecados, misericordioso é o Senhor para perdoar todos os nossos pecados. E quando nós sentimos o perdão de Deus, aí vem o alívio, aí vem a alegria, aí vem a vontade novamente de compartilhar, de ler a palavra, de orar, de fazer com que a obra de Deus prossiga. E Deus deseja isso, ver homens e mulheres que estejam com o coração disponível, que estejam disponíveis para fazer a obra deles. Portanto, queridos, não deixe que o pecado traga separação entre você e Deus, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e aprender com esses homens que deixaram o legado de vitória, um legado de conquista, que nos mostraram a condição de nos aproximarmos de Deus quando errarmos, de confessar os nossos pecados. Deus é fiel para nos perdoar, para nos purificar, para nos limpar. E o salmista Davi só teve paz em seu coração, só teve êxito novamente quando ele se voltou para Deus, quando ele confessou o pecado e sentiu a liberdade, a paz novamente reinar ao seu coração. Que você pense nessa palavra nesse dia. Não deixe que nada venha fazer barreira entre você e Deus. Medite sempre na palavra, busque sempre na palavra, que essa palavra possa estar sempre guardada em nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor, mas que possamos buscar a luz do Senhor, para que tomemos as nossas decisões, para que criemos coragem para falar para Deus o que nós estamos fazendo, onde nós pecamos, para que Ele possa nos perdoar e que nós possamos prosseguir a nossa jornada pregando a palavra do Senhor, até que o Senhor volte a buscar a tua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.